A casa própria tem sido o sonho clássico do americano. E ao longo de décadas, os bancos procuram fazer novos produtos de empréstimo imobiliário para ajudar o maior número de americanos possível a realizar esse sonho. Sem falar que o governo tem apoiado muito essas medidas, que no final do dia ajuda mais americanos a conseguirem o que desejam. No entanto, um homem chamado Michael Burry viu grandes problemas evoluindo dentro desse sistema no início dos anos 2000. E esses grandes problemas seriam deixados totalmente sem controle, tanto que acabaria dizimando o mercado imobiliário e a economia americana. Então, como Michael Burry viu isso acontecer? Ele apostou contra o poderoso mercado imobiliário americano, ele apostou contra o sonho americano e saiu por cima. Bem, vamos descobrir nesse vídeo. Primeiro precisamos entender os blocos de construções principais deste grande castelo de cartas americano. É que o título lastreado em hipoteca ou título hipotecário, quando pensamos nisso, os empréstimos para a habitação não é tão difícil entender, porque antes da crise imobiliária no ano de 2000 era muito simples fazer um empréstimo. Imagina que um americano vai até o banco e quer comprar uma casa de $1 milhão ou um empréstimo de $1 milhão. E é simples assim, vai até o banco e diz: gostaria de comprar uma casa tradicionalmente, e o banco te dará $1 milhão. E então, o nosso trabalho em 30 anos para pagar o empréstimo. Além disso, temos que pagar juros ao longo do caminho. E esse dinheiro iria diretamente ao banco. Se em algum momento não pudermos continuar fazendo esses pagamentos de nossa hipoteca, o banco virá e tomará a nossa casa. Agora, os bancos, obviamente, repetem esse processo milhares e milhares de vezes. Porque, na verdade, existem milhares e milhares de americanos que precisam de grandes empréstimos para comprar casas que não podem pagar. Então, na realidade, existem muitos americanos inscritos nessas hipotecas de 30 anos. E ao longo desses 30 anos, estamos pagando esses empréstimos mais nossos pagamentos de juros. Então, o que acontece hoje em dia é que um grande banco de investimento virá junto ao banco pequeno comercial e diz: oi, vamos lhe passar um cheque grande e verifique agora se você vende todas essas hipotecas para nós. E o banco comercial diz: parece fantástico, eu quero dinheiro agora. E eu posso me livrar desse risco desde que eu tenha um bom lucro no processo. Isso soa como um bom negócio para mim. Então, essencialmente o que acontece é que o banco comercial acabou de vender todas essas hipotecas para o banco de investimento. Então, agora para todos nós, proprietários de casas com hipotecas, não estamos pagando mais nossos principais pagamentos e pagamentos de juros ao banco comercial. Na verdade, todo esse dinheiro está indo agora para o banco de investimento, que comprou todas aquelas hipotecas. Agora, aqui está o interessante. O que acontece é que o grande banco de investimento agrupa todas essas hipotecas no que é chamado de entidade de propósito especial ou uma empresa especial, que a empresa receberá sim uma certa quantidade de fluxo de caixa a cada ano de todos os plebeus simplesmente pagando nossas hipotecas. Agora, aqui está o interessante que esse banco de investimento faz e corta essas empresas especiais em muitos e muitos pedacinhos. Esses pedacinhos são as ações dessa entidade de depósito especial. Então, os investidores podem ir e comprar essas ações. Então, o que está realmente comprando? Se você é um investidor em uma dessas entidades de propósito especial, bem, você está comprando uma fatia de todas as hipotecas dessa entidade de propósito especial, que são lentamente sendo reembolsadas. Ao longo do tempo, há um título lastreado a hipotecas, garantido por hipotecas. Uma das interessantes coisas sobre os títulos lastreados a hipotecas é que são ligados a pessoas reais e a hipotecas reais. E nem todos os detentores de hipotecas vão fazer a jornada certa. Algum deles pode pagar a hipoteca antecipadamente e finalizar, e sim, outras pessoas podem não ser capazes de pagar as suas hipotecas e eles não pagam seus empréstimos como sempre foi. E sua casa será tirada, mas pode ser colocada como uma venda em dificuldades, de modo que o banco pode recuperar apenas 50% do valor daquele empréstimo original. Agora, esse é o risco que você assume quando compra um título lastreado em hipotecas. Como investidor, deve tentar descobrir quantas pessoas vão acabar inadimplentes em
suas hipotecas e, em geral, arrastando seu retorno real de investimento que você fez. Agora, uma coisa para saber também sobre essas entidades de propósito especial ou essas empresas especiais é que elas vão dividir ainda mais as ações em diferentes seções ou diferentes fatias, que são chamadas de parcela de tranche ou parcelas. Agora, digamos que as ações dessa entidade foram agrupadas em 3 parcelas. Como chamar as tranches ou parcelas de mezzanine, senior ou equity? Agora lembre-se do que estamos falando. Agora, no final do dia, todas essas entidades de propósito especial é uma grande coleção de hipotecas. E como nós estávamos falando antes, no final do dia, alguma dessas pessoas vão deixar de pagar seus empréstimos. Nesse cenário, como entidade estruturada em 3 tranches, eles decidem que a parcela de equity vai ser a primeira, parcela de ações que assumirá a inadimplência. Então, se houver inadimplência suficiente nesse conjunto de hipotecas para eliminar completamente a tranches de equity, então a tranches mezzanine vai começar a assumir a inadimplência. E finalmente, se houver inadimplência suficiente para tirar a tranche de mezanino, então a inadimplência atingirão a tranche senior. Agora, por causa dessa estrutura de risco, a parcela de equity mais arriscada começará a oferecer um maior rendimento para os investidores. E por outro lado, a tranche senior vai oferecer um rendimento mais baixo, porque é menos arriscado. E esse é o princípio básico por trás de uma obrigação de hipoteca garantida. Mas o ponto aqui, não importa qual tranches você compre, não importa qual título lastreado à hipoteca, você esperaria que o banco apenas emprestasse dinheiro para aqueles que são extremamente propensos a pagar suas hipotecas. Mas manter esse pensamento para que estivéssemos na década de 70 que a securitização de hipotecas começaram, mas não foi até o presidente Reagan assinar o ato de aprimoramento do mercado de hipotecas em 1984 que as coisas começaram a ficar realmente interessantes. Porque o que isso permitiu como as coisas como fundos de pensões e companhias de seguros para comprar títulos lastreados em hipotecas, e esses títulos eram popularmente por causa do seu rendimento promissor, mas aparentemente baixo risco, porque no final do dia esses produtos eram apenas milhares e milhares de hipotecas agrupados. E para citar o filme A Grande Aposta, abre aspas, quem diabos não paga as suas hipotecas? Foi um caso clássico de segurança e diversificação de números. Então esse é o título lastreado em hipotecas. Em última análise, o que a securitização de hipotecas significou para os bancos e o que eles poderiam essencialmente emitir. Quantos empréstimos imobiliários quisessem, e mesmo que fosse um banco minúsculo. Eles escreveram, digamos, 1 milhão de empréstimos imobiliários. Eles poderiam simplesmente agrupá-los e vender para um banco investidor, que então o venderia em Wall Street. E esse fato, mais a popularidade do americano de ter o seu sonho da sua casa própria, significava que os bancos poderiam começar a ser criativos. Então eles começaram a criar muitos novos produtos hipotecários, e assim havia mais pessoas a entrar em suas casas próprias. Agora isso parece ótimo para essas pessoas, certo? Alcançar aquele sonho americano de possuir suas casas próprias, mas também é realmente bom para os bancos, porque significa que eles estão emitindo mais empréstimos a cada trimestre. E aqui está, Michael Burry fala sobre hipotecas alteradas, para ajudar mais pessoas a alcançar aquele sonho clássico americano. The desire to satisfy this dream, though, needed a tool. Something that would make home loans themselves. Agora, traduzindo a fala de Michael Burry, o desejo de satisfazer esse fluxo, embora precisasse de uma ferramenta, algo que tornasse os próprios empréstimos imobiliários muito mais acessíveis para aqueles sem crédito de renda ou ativos para pagar. Vamos voltar para 1982 novamente. As instituições depositárias, a lei legalizou hipotecas de taxa ajustável. Pela primeira vez, essas hipotecas de taxa ajustável ou hipotecas de taxas teaser seria de várias formas o principal produto hipotecário do coração do colapso da nossa economia, 2 décadas e meias depois. Mas essas hipotecas de ajuste não levaram a desligar imediatamente. Elas não decolaram até adicionar mais
mudanças regulatórias e mudanças legislativas. Nos anos de 1990 e início dos anos 2000, começaram o mercado de produtos essenciais no espaço hipotecário. Foi no início dos anos 2000 que Michael Burry começou a ver essa situação horrível, formando bancos que essencialmente poderiam emprestar dinheiro para quem eles quisessem, independente do seu histórico de crédito. E o governo dava total apoio, porque no final das contas significa que mais pessoas estavam entrando em suas casas. E isso não era arriscado para os bancos, porque no final do dia eles poderiam simplesmente pegar esse grande pilha de hipotecas e vendê-las em Wall Street, o que estava ficando mais arriscado. No entanto, eram os próprios títulos lastreados em hipotecas que agora estavam sendo preenchidos com empréstimos cada vez mais arriscados. Qualquer um poderia fazer um empréstimo, e as taxas de juros caindo nos Estados Unidos, de 2001 a 2003 de 6% para 1%. Pedir dinheiro emprestado ou contrair um empréstimo imobiliário tornou-se muito popular, particularmente ajustável a avaliar empréstimos diminuindo a taxa de juros, mais período de taxa prévia em taxa ajustável. Significa que pedir dinheiro emprestado era realmente muito fácil. Então, naturalmente, as pessoas tomavam muito emprestado. Isso inflacionou os preços das casas naturalmente, porque todo mundo estava comprando. Mas enquanto os preços das casas continuavam a subir, as taxas de juros continuavam a cair. Então não havia problema, porque no final das contas, as pessoas poderiam ir simplesmente refinanciar suas casas. Elas iriam substituir seus antigos empréstimos pré-existentes por um novo. Elas poderiam conseguir um acordo melhor sobre as taxas de juros, mas também se endividariam ainda mais. E o banco dizia: mas ei, não se preocupe com a dívida. Você não precisará se preocupar com essa dívida por muito tempo. E quando você tiver que se preocupar com isso, sua casa valerá muito mais. Agora estamos tendo bancos que estão oferecendo empréstimo para praticamente qualquer pessoa que querem pagar esses empréstimos, porque parece que é basicamente de graça. Então, se você não entrar agora, bem, você está perdendo, porque daqui a um ano sua casa provavelmente vai valer mais. Mas em tudo isso, independente do preço, as casas continuavam a se valorizar. Foi um ciclo de feedback positivo de todas as bênçãos totais do governo dos Estados Unidos. De fato, em meio de temores iniciais que o mercado imobiliário estava se superando em 2003, o presidente Ferdinand Griswold garantiu a todos que as bolhas nacionais e o mercado imobiliário simplesmente não aconteceu. Como eu servi e pesquisei as tendências nacionais em habitação naquela época e me perguntei se o bom senso deveria se pronunciar contra a aplicação procedente ao inédito. Então, Michael Burry descobriu que tudo isso acabaria em lágrimas. O que era o ponto de reflexão para ele? Era a introdução da hipoteca de taxa ajustável apenas. Em 2003, as taxas de hipoteca se estabilizou e os bancos decidiram dar o salto e oferecer hipotecas de taxa ajustável. Ajudar a estimular mais empréstimos e impulsionar os preços das casas. Aumentar os credores implementando um produto hipotecário que eles evitavam há muito tempo. Mostrou para todos verem que eles estavam mais interessados em crescimento do que manter os padrões de crédito. E eles não estavam mais interessados em gerir a extensão de risco de crédito. Na porta no outono de 2004, observei para meus investidores nacional um credor hipotecário nacional muito grande, relatou originações de hipoteca subprime até 130 e 50 e 30 e 8% ano a ano. Apesar de um declínio de 24% nas originações de empréstimos globais, portanto, a evidência era evidente que os bancos estavam perseguindo créditos ruins, inclusive de especuladores imobiliários. Então, nesse ponto, Michael Burry estava bem ciente do que estava acontecendo, e ele levantou a hipótese de que o topo do mercado seria um ponto em que o mutuário sem crédito seriam capazes de obter um empréstimo para habitação, onde seu pagamento mensal era basicamente zero. Agora lembre-se que todas essas hipotecas duvidosas estavam no final sendo empilhadas e vendidas em Wall Street, em que estavam sendo transformadas em títulos lastreados a hipotecas. Agora isso foi uma grande vantagem para Michael Burry, porque elas estavam sendo transformadas em títulos. O que isso significa? Que elas tinham arquivamentos, relatórios, que eles tinham que enviar ao SEC. O que significava que tudo isso era informação pública e que Michael Burry poderia ir e ler sobre elas. E foi exatamente o que ele fez. E foi assim que ele percebeu realmente a extensão do problema. Mesmo quando Michael Burry pensou que as coisas poderiam não ficar
ficar mais severas? Elas exatamente ficaram. Os bancos estavam agora oferecendo um novo tipo de empréstimo, o pior dos piores. Eram os juros apenas amortizados negativamente a hipoteca subprime de taxa ajustável. Agora, isso é um bocado de hipotecas, mas o que isso significa? É que os mutuários de qualidade subprime poderiam fazer grandes empréstimos, onde nem sequer teriam que pagar um reembolso mensal. O que aconteceria é que o montante que deveria ser pago naquele mês seria adicionado ao princípio do valor do empréstimo. Agora, que tipo de montuário você acha que seria atraído a esse tipo de empréstimo? E sim, um montuário com absolutamente nenhuma renda. E foi isso que para Burry, foi agora que ele percebeu que esse era um produto hipotecário que a única chance de não correr mal era se os preços das casas continuassem a subir. Ele mesmo disse que esse tipo de produto simplesmente não existiria, ao menos que a valorização dos preços das casas fosse o pressuposto central. Em suas palavras, ele disse que a valorização dos preços das casas não demoraria para isso, precisamente porque esses produtos hipotecários existiam e os preços continuavam a subir, e se estabilizou por um período de tempo significativo, uma vez que a valorização dos preços das casas não era mais um dado adquirido, e esses novos tipos de hipotecas simplesmente desapareceriam. Os preços das casas carentes de pico de crédito cairiam, e caía abruptamente à medida que as opções de hipotecas e refinanciamento desmoronaram. A crise, em minha opinião, começaria em 2007, quando os períodos das taxas de juros, na grande maioria, desses novos tipos de hipotecas expirariam ou seriam refinanciados. Para uma população de proprietários presos em hipotecas que eles não podiam mais pagar, no caminho para a baixa habitação. E no caminho para uma baixa habitação, levaria a empregos, gasto do consumidor, tudo com ele. Um ciclo de feedback positivo e uma variedade muito prejudicial foi criada. Então, o que ele fez a seguir? Bem, ele efetivamente encurtou o mercado imobiliário com algo chamado de swap, de inadimplência de crédito especificamente. Eu decidi comprar um swap de inadimplência de crédito em transfers ou parcelas, subordinadas a títulos lastreados em hipotecas residenciais subprime. Agora, há muito o que descompactar. Então, ele comprou um swap de inadimplência de crédito. Isso é um contrato que Michael Burry compra de outros investidores. O comprador do swap faz o pagamento ao vendedor do swap até a data do vencimento do contrato. Em troca, o vendedor concorda que neste caso, as parcelas subordinadas do título lastreado em hipotecas, se falhar, então o vendedor pagará a Burry os valores dos títulos e todos os pagamentos de juros que teriam sido pagos entre aqueles momentos e a data do vencimento dos títulos. Simplesmente, Michael Burry ia lucrar se o mercado imobiliário entrasse em colapso. Ele apostou contra o mercado poderoso imobiliário americano e colapsou-se. Ele identificou, ele preveu e ele lucrou. E os preços das casas caíssem, as pessoas não poderiam mais refinanciar. E, eventualmente, as dívidas do proprietário os alcançassem, as taxas de inadimplência dispararam. Porque, no final das contas, as casas de muitas pessoas valiam menos do que suas dívidas. Isso foi um grande problema, porque quando essas casas recuperadas foram vendidas, elas não recuperaram nem perto do valor original do empréstimo. Essa bagunça destruiu a hipoteca de títulos lastreados, que estava no coração do sistema financeiro americano. De modo geral, ao comprar um seguro de um ativo que nem mesmo eles possuíam, e Michael Burry foi capaz de lucrar, pessoalmente, 100 milhões de dólares, e ele ganhou 700 milhões de dólares para os seus investidores. Registrando capital, teve retorno de 489% entre o início de 1º de novembro de 2000 e junho de 2008, nesse mesmo período. O S&P 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, retornou pouco menos de 3%, isso incluindo dividendos. E no geral foi assim que Michael Burry viu o colapso da economia americana e lucrou com isso. O conteúdo é esse, pessoal. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.